Shalom, amados, a paz do Senhor Jesus. Eu estou com um convidado super especial aqui hoje, mais um bate-papo de fé para você, um testemunho de vida. E, amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e guarde. Hoje eu estou aqui com um colega nosso, irmão, parceiro, um camarada muito gente boa que tem um testemunho impactante para você. O nosso amigo Pastor Léo. Obrigado, Léo, por ter vindo, tá? É nóis. Foi difícil marcar esse conteúdo para nós gravar, porque o homem é ocupado demais, é muito serviço, trabalha demais. Léo, se apresenta aí. Boa noite, boa tarde, né? Bom dia, galera. Não sei que horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Mas quero cumprimentar a todos aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como o Marcelão já falou, né? Ele falou o Léo, mas eu sou o Leonardo, né? Mais conhecido como Léo, Léozinho, Pastor Léo, né? Hoje tenho a honra, né? Fui agraciado ter essa unção sobre a minha vida. Né? Sou muito grato a Deus e feliz por isso, né? E é isso aí, estamos aqui para, né, num bate-papo, né, compartilhar algo aí da parte de Deus, que Deus tem feito sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, né? A cada dia, né, tem feito do Senhor sobre as nossas vidas, que isso pode, né, ajudar vidas, transformar vidas, né, impactar vidas, levar uma transformação, uma cura, uma restauração para outras vidas, né? É verdade. Às vezes, porque eu trago pessoas aqui, porque às vezes a pessoa está passando por algum problema, alguma coisa, e acha que só passa por ela. Não, trago pessoas que têm testemunho de vida, Léo, igual você, já veio o Rodrigo, o Cícero, vai vir o pastor Douglas também, o nosso pastorzão vou trazer também, se Deus quiser. Aí, então eu quero trazer pessoas para dar um testemunho, a falar como foi a conversão, o que passou. Pastor, fala para nós como que foi o seu encontro com Deus. Primeira vez que você teve um encontro assim, o que aconteceu, para as pessoas entenderem. Cara, foi assim, algo extraordinário, algo que eu não esperava, né? Até antes de eu, diga assim, me converter verdadeiramente, né? Mais ou menos com meus 15 anos de idade, eu cheguei a frequentar uma igreja durante a média de uns 5 meses. E ali naqueles 5 meses eu comecei a praticar, né, algo da palavra, comecei a viver coisas, né? Mas ali eu ainda não estava firmado, não tinha, né, a mente aberta para aprender, realmente aprender o que era certo, o que era errado, né? Conhecer a verdadeira verdade, não estava com a mente aberta ainda para isso, para a verdade entrar, né? E ela ir transformando e me libertando, né? E aí, sendo que daí durante esse período de 5 meses aconteceu algumas coisinhas já, e aí eu acabei vazando da igreja, né? Eu ainda fiquei esse período porque eu percebi que algo começou a mudar na minha vida, né? Algo começou a melhorar, mas eu ainda não tinha aquele firmamento. E aí se passaram praticamente 2 anos, e aí a minha vida realmente, assim, foi de uma maneira terrível, né? De uma maneira que eu não esperava, chegou num ponto que eu não esperava chegar, né? Eu sempre fui um menino que procurei estudar, né? Procurei ouvir os conselhos dos meus pais, em estudar, não andar com más companhias, né? Não fazer coisas erradas, mas mesmo assim, né? A vida às vezes vai nos sujeitando a caminhos, a amizades, né? E por tudo que acontecia na minha vida, eu fui sendo sujeitado a entrar para alguns caminhos errados, né? Me conectar a algumas amizades erradas. E isso foi piorando a situação, né? E até que eu estava num ponto que eu já não aguentava mais aquilo que eu vivia, né? Eu já não tinha mais esperança, não sabia mais o que fazer, né? E aí também, assim, eu tinha muita questão de falta de amor, né? O que eu mais buscava nas pessoas antes de eu conhecer a Jesus era o amor das pessoas por mim, né? A aprovação das pessoas. E durante esse período eu não conseguia encontrar isso. O amor das pessoas da maneira que eu queria, né? Da maneira que eu queria amar elas também. As pessoas só me rejeitavam, me discriminavam. E isso também foi gerando coisas dentro de mim que foi, né, fazendo eu me tornar a pessoa que eu estava me tornando, né? Começando a entrar pelos caminhos que eu estava entrando, porque eu já não me importava com mais nada, né? O que pensavam ou iam pensar. Porque eu olhava e falava assim, ninguém me ama mesmo, né? As pessoas não estão nem para mim, as pessoas só acham que eu sou isso e aquilo. Então, vou fazer o que é errado mesmo e já era, né? E assim, um pouco do que eu passei foi, assim, dificuldades financeiras, passamos às vezes, né, até necessidade de alimento, né? E muitas coisas que aconteceram, é uma vida bem conturbada mesmo, é uma juventude assim meio conturbada, uma infância meio conturbada por coisas que aconteciam dentro da minha casa, né? Até que, igual como eu disse, chegou num ponto que eu já não aguentava mais,
né? Eu já não sabia mais o que fazer, não me lancei nos braços do pecado, que era errado, igual disso, não estava ligando já para mais nada. Eu me segurei até onde deu. Eu andava com amizades que eu não devia, fazia coisas, algumas coisinhas que eu não devia. Eu me segurava para fazer certas coisas, mas até que chegou o ponto que eu falei, cara, eu não tô nem aí. Vou fazer o que der, o que vier, né? E aí entrei de cabeça. Isso quase custou a minha vida, né? Quase custou a minha vida mesmo, né? Mas graças a Deus que, assim, Deus, Jesus tinha um plano, né? Tem a misericórdia dele que me alcançou. E ele tinha um plano na minha vida que eu nem imaginava, né? E aí ele me alcançou um certo dia, né? Eu não me esqueço essa noite, né? Que Jesus me encontrou. Ele foi até mim, né? Usou uma pessoa para falar comigo. E nessa conversa essa pessoa começou a falar coisas da minha infância, coisas que tinham acontecido recentemente. Ninguém sabia. Né? Ninguém sabia, eu nem conhecia aquela mulher, aquela pessoa. Falei, como assim? Cuidando da minha Essa vida, mulher tá viajando, né? E eu falava, cara, mas quem é essa mulher? Mas ela não me conhecia. E aí a presença foi, tipo assim, naquele momento como eu posso dizer, me tomando mesmo aquelas palavras. E eu fui crendo, cara, e naquele momento também, né, Deus usou aquela pessoa para também falar dos planos dele para minha vida, que ele tinha algo diferente, que ele tinha a vida que eu sempre sonhei ter, né? E eu lembro que, assim, eu comecei a chorar, cara, igual um bebê mesmo que chora desesperado. Eu chorava dessa maneira, cara, foi muito louco, foi algo inexplicável, assim. E aí eu fui crendo naquelas palavras e eu digo que a partir daquele dia eu aceitei Jesus verdadeiramente. Falei, cara, eu preciso mudar de vida, eu vou mudar de vida, eu quero realmente agora conhecer quem é esse Jesus. E eu quis, né? Dali em diante, hoje já se fazem quase 11 anos e nunca mais eu olhei para trás, né? Graças a Deus. Firme mesmo. Com certeza. Você fala nessa parte que você não queria, não é que não queria, você falou, não, ninguém tá nem aí para mim, eu vou fazer. Como que tem a falta da pessoa te direcionar, né? Você vê, se tivesse uma pessoa te direcionar, falasse para você, às vezes você não vai ouvir, mas pelo menos aquela pessoa vai saber, se você fizer isso, vai acontecer isso. Pelo menos você tá sabendo, você vai, pratica o que você tem que praticar, mas você fala, não, cara, fui avisado que isso ia acontecer e falta, né, direcionamento hoje. Igual você passou por tudo que você passou, as dificuldades, tudo que você falou assim, não, agora eu vou mudar, decidiu, e hoje, queira ou não, nós temos um direcionamento que, tipo, a gente, o nosso pastor, nós estamos debaixo de uma cobertura, tem pessoas que direcionam a gente, pessoas que aconselham, porque eu falo para você que congrega em algum lugar, honre os seus pastores. Com certeza. Porque eles oram por você. Se você precisar de um direcionamento, eles estão ali para te socorrer. Então, a primeira coisa, você prospera no lugar de honra. A unção que você honra é a unção que você recebe. Léo, depois que você teve um encontro com Deus de verdade, você decidiu ir. Qual foi a maior dificuldade quando você resolveu mudar? Maior dificuldade? Cara, eu não sei te dizer não, Marcelo, assim, porque até eu às vezes paro e penso assim, foi assim impressionante a maneira que Jesus veio ao meu encontro e eu, tipo assim, entendi, né? A caminhada nunca vai ser fácil, nem fácil. Hoje não é fácil, mais pra frente não vai ser fácil, né? Porque o mundo tá cheio de coisas, né? De propostas, de novidades, né? Tem aflições, tem coisas que tentam nos tirar do caminho, do foco. Eu digo assim que as dificuldades que eu tive foi a dificuldade que qualquer um tem, assim, como ser humano, né? Se manter firme, tipo assim, é realmente de mergulhar de cabeça em Jesus, né? No reino, querer buscar, mergulhar na obra, na palavra, e isso vai, né, entrando dentro de nós, a palavra, o amor dele, o temor, e assim a gente vai se mantendo firme, porque é igual a palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então, desde igual eu falo, eu sou grato a Deus porque eu acho que a conversão foi Deus que me ajudou em todo o tempo, e me ajuda, claro, até hoje. Mas assim, eu não tive assim, aquela certa dificuldade de falar, quero desistir, em momento nenhum. Porque quando Jesus me alcançou, sabia que você já tinha passado, sim, né? A vida que eu tenho hoje, a vida que eu sempre sonhei um dia, sabe? Ter uma família abençoada, amigos, poder amar as pessoas, ser amado pelas pessoas, compartilhar, gosta, né? Sim, poder, né, conseguir aos poucos trabalhando e prosperando e poder dar algo melhor para minha família, né, para os meus filhos. Foi algo que eu sempre sonhei, mas eu já não, igual eu falo, antes de Jesus entrar, eu já não tinha mais esperança nessa vida. Que um dia eu seria feliz, que um dia eu faria alguém feliz, que um dia as pessoas, né, iam me amar. Você, né? E hoje eu tenho tudo isso, né, em Cristo, né, Deus me proporcionou tudo isso. Igual eu falo, eu não era exemplo para ninguém e eu uso muito assim, hoje eu sirvo, né, na igreja
no Ministério Infantil, então sempre estou ministrando as crianças ali. Então eu não servi de exemplo nem para você, imagine para uma criança. E hoje Deus me fez um exemplo para as pessoas, me fez uma referência para as pessoas. Então isso é algo que não tem preço, é algo impagável, né? Deus te levantar, né, como alguém que vai inspirar outras pessoas, né? Mas em Coríntios ali, tipo, ele fala, né, em 1 Coríntios 13, que levanta as coisas loucas desse mundo para confundir, né, as sábias, que não são para confundir as que são. E eu era alguém improvável, algo que não era nada. E hoje, para a glória de Deus, né, eu sou um cara, tenho uma família abençoada, um pai de família, um esposo, hoje aonde ser um pastor e poder também auxiliar, né, o nosso pastor lá quando precisa, dar direção também para a vida de pessoas. Isso é algo muito sério, algo, né, que a gente temos que ter um temor, um cuidado, né, ter a palavra de Deus dentro de nós para a gente também poder estar fazendo isso. Pode ajudar como destruir, né? Que a Bíblia fala, se você fazer um dos nossos pequeninos, dos meus pequeninos, desviar do caminho, é melhor que você amarre uma pedra nas suas pernas e se jogue no rio. Por quê? Igual o Léo tá falando, ele dá direcionamento, ele tem que é coisa séria, direcionamento sério, como você pode pôr a pessoa no caminho, como tirar ela fora. Porque é algo muito sério, não é, igual eu falo, é uma alegria, é um privilégio, por exemplo, hoje também ser um pastor, mas é algo sério, isso é uma chamada, é um propósito, né? Não é somente um título, o cara é um pastor, como o nosso pastor mesmo está falando de honra. Cara, ele não é só um pastor, mas é um cara que nos cuida, que ora por nós, que nos direciona, né? Então isso é algo importante, porque toda direção que ele dá tem que ser uma direção de Deus. Mas, para a glória de Deus, a gente temos um pastor que é um pastor de Deus, que nos dá uma direção de Deus. Muita coisa na minha vida mudou, muita coisa eu vivo hoje por ter obedecido, por ter, né, ouvido as instruções dele e ter obedecido. Igual eu falei, a unção que você honra, nela você prospera. Um grande exemplo hoje eu tenho uma empresa de pintura, né? Comecei de uma maneira também assim, bem louca, né? Mas assim, o Marcelão foi um cara que me ajudou muito no começo, né? Como, né, pintura, todos sabem, a gente pinta, né, coisas com compressor, isso aqui eu não tinha. Ele tinha um tufãozinho, ele me emprestava, ele me ajudou, ele não sabia o que ele fazia para me ajudar, né? E já hoje se passaram mais ou menos 5 anos que eu tenho essa empresa, e Deus transformou a rota da minha vida, da minha empresa, do meu trabalho de uma maneira que eu nunca imaginei. Sempre sonhei. Você imaginava até um lugar, né? Sim. Tipo, você tem isso, mais um para te ajudar e tava ótimo, né? Mas assim, Deus tem prosperado os meus caminhos, tem feito coisas assim extraordinárias. Mas assim, quando eu comecei, também, exemplo, antes de eu começar a pintar, eu trabalhava numa empresa. E aí estava bem complicado lá a situação, né? Trocava ideia sempre com o pastor. E aí um dia eu cheguei e falei, pastor, eu acho que eu vou sair, não dá mais. Ele falou, sai, filho, que Deus vai te abençoar. E não era que às vezes eu queria ouvir, eu queria falar, não, filho, fica tranquilo, vai dar certo, vai melhorar as coisas lá. Ele falou, não, vaza, que vai dar tudo certo, Deus vai te honrar, Deus vai prosperar seus caminhos feitos. Mas amém. E assim, fui lá, sem medo nenhum, saí da empresa, né? E assim, fiquei meio sem chão, falei, e agora, o que eu faço? Né? Mas assim, igual eu falo, hoje eu tenho de sobra, cara, pessoas que me apoiam, que me amam, que acreditam em mim, que acreditam nos meus sonhos. É isso que é diferente, né? A gente como reino, como um corpo, como igreja, né? Por isso é importante. Tem pessoas que, a igreja é isso, a igreja é aquilo, não precisa congregar. Essa pessoa está totalmente equivocada, cara. É ali que nós somos moldados, né? As pessoas nos moldam, nos lixam assim, os nossos irmãos estão para isso. Nós também estamos para lixar elas, porque nós vamos errar com elas. Mas muito mais, a gente está ali como um corpo para andar em unidade, para se apoiar. A palavra fala que você não pode andar sozinho. No meio de você andar sozinho, né, ande com mais um, porque quando o outro cair, o outro vai te levantar. Então a igreja é isso. Quando um cai, a gente vai ajudar o outro a se levantar, bater a poeira, né? Se tem que, né, expor o pecado, se tem que ser tratado, vai ser tratado, e bola para frente. Continuar agradecer, tipo assim, estender a mão. Quando você não puder estender a mão, o outro estende a mão para você e o corpo vai se movendo. Porque hoje eu estava meditando sobre isso, falei, muitas pessoas acham que não vou na igreja, só vou no meio disso daqui. Não, você está totalmente errado, a Bíblia não diz isso. Você tem que estar sempre junto, porque como que você vai ser moldado, lixado, ser direcionado, você não vai com ninguém. Você não pode concordar, às vezes você não concorda mesmo, igual você falou aqui. Falou assim, eu queria ouvir isso, mas falou, vai e sai. Falou, cara, e agora? Era uma decisão. E essa decisão, quando você toma, é só você. Quando Deus pedir alguma coisa para você, você está fazendo alguma coisa, fala, cara, eu tenho que mudar minha história. No momento que você for mudar, para você mudar a sua história, Deus não vai entrar na decisão para você. Deus vai esperar, falar, vamos ver se ele vai confiar em mim mesmo. Porque faz tempo que eu venho olhando, observando pessoas, livro que eu leio, podcast, e Deus cobra da pessoa
uma decisão, só que naquela decisão Deus não dá o direcionamento. Ele fala assim, vamos ver se você vai fazer. Quando ele faz, aí Deus move. Por quê? No momento que ele abandona aquele negócio que ele está fazendo tudo para mover para Deus, aí que Deus entra na provisão. Porque aí entra a nossa atitude que vai ser movida pela fé. Né? Aí entra porque Deus vai se mover pela nossa fé conforme nós nos movemos. Se a gente crê, a gente vai se mover da maneira correta. Aí está a direção, porque Deus vai falar, não, vai aqui, Deus já deu o caminho, aí eu tenho que escolher. Mas eu tenho que escolher por fé, crendo na palavra dele, nas promessas dele. Se eu fizer isso em obediência, eu consigo. Sempre o pastor fala aí sobre obediência. O maior poder é a obediência. Todos os pecados que aconteceu na Bíblia, todos os erros, falta de obediência. Tudo, desde o princípio. Até hoje é obediência. Eu sou muito moldado aqui em casa com meus guris, com meus filhos. Que às vezes desobedece coisas simples, cara, e eu fico, cara, e Deus é assim com a gente. Às vezes Deus pede uma coisa simples pra você fazer, você desobedece. É coisa simples, eu falo, cara, como que é difícil. E nisso eu vou me moldando. Eu peguei pra mim ser tratado na minha casa, em questão de obediência, em questão de respeitar, em questão de, tipo assim, ter tempo pra Deus, orar. Porque o que você for fazer, faça na sua casa primeiro. Na sua casa, sua família, se você tem família. Se você não tem família, você não é casado, estude o que é um casamento. Quando você entrar num relacionamento, você entra sabendo. Quando você casar com a sua esposa, você ter sua família, é honra a eles. Você vai honrar, vocês são um só. E a família, filhos são herança do Senhor, não é seu, é herança de Deus. Se você souber que eles é herança de Deus, entra no meu canal, vai ter um vídeo ali para trás, você vai olhar, que eu falo sobre isso. A palavra de Deus, ela é vida. Se você não ensina para os seus filhos, você está matando eles. Porque se ele é palavra de vida, como que você quer aprender e não passa para os seus filhos? Vai deixar quem ensinar eles? O mundo? Então, pai, se levante. Olha, continua, vamos mandar uns ataques de... Não, mas é isso aí, como a gente estava falando, né? É muito, muito bom, né, ter Jesus nas nossas vidas, é extraordinário. Como a gente estava falando sobre questão de ir na igreja, tem pessoas que, porque a igreja, eu achava que a igreja era perfeita, que tem pessoas perfeitas. Pelo contrário, todos nós estamos ali porque nós necessitamos de Cristo, né? Nós precisamos ser moldados, transformados todos os dias. Então, ninguém de nós estamos ali porque é um melhor que o outro ou melhor do que alguém que está aí fora, mas é porque nós necessitamos. E quando nós levamos as boas novas é porque nós queremos que essas pessoas sejam alcançadas também, tenham essa transformação, a mudança de vida, a mudança de vida, com certeza. Né? Quando eu me converti com 17 anos de idade, né? Hoje eu vou fazer já 28 anos, eu falei quase 11 anos na caminhada, cara, Cristo transformou minha história de uma maneira, você entendeu? Quem eu imaginava que eu, exemplo, né? Claro, sonhava ter uma família, mas que eu teria uma família realmente abençoada, que é uma referência para as pessoas, meus filhos, né? As pessoas amam eles, que eles são, né? Graças a Deus, são crianças abençoadas também, diferente, né? E quem diz que um dia eu me sonharia se tornar um pastor, tipo assim, né, empresa, o Léo, negócio, né? Ter a minha própria empresa, e uma empresa abençoada, uma empresa que tem sido na área, né, que nós trabalhamos, que eu trabalho, tem sido uma referência na cidade, tem tido uma relevância na cidade, como um trabalho de excelência, como um trabalho de confiança, cara. Mas assim, tudo isso a gente devemos depositar em Deus, né? Colocar diante dele e em todo o tempo o quê? Obedecer a Deus, honrar a Deus em todo o tempo, em toda a nossa vida, né? Às vezes a gente falhamos, sim, nós somos falhos, né? Mas nós precisamos andar em obediência, conhecer a palavra, né? E prosseguir em conhecê-la todos os dias, para que, né, cada dia o Evangelho entre dentro de nós e a gente possamos ser moldados conforme a vontade de Deus para viver a plenitude dele, cada um dos sonhos que ele projetou aqui na Terra para nós, né? Então, muito do que nós vivemos também é o resultado, né, do que nós cremos e que nós vivemos da palavra, né? Andando em obediência, honrando a Deus, e automaticamente, né, as coisas vão acontecer, elas vão fluir. Como a palavra mesmo fala, Deus fala para a gente priorizar o reino dele, as coisas dele, a causa dele. Quando nós priorizamos, né, o que em abrir mão às vezes de vontade, de coisas, para você estar ali servindo, para honrar as pessoas, honrar a Deus, cara, o que você precisa vai acontecer, vai vir naturalmente. Eu digo isso por mim também, que eu sempre fui um cara, igual eu falei, porque eu mergulhei de cabeça em Cristo, né? Nunca mais olhei para trás, nunca mais quis olhar para trás. Mudar, né? Sim, a gente, né, tem os momentos de fraqueza, sim, momentos que a gente se entristece como ser humano, mas eu nunca, né, olhei para Cristo mais e falei, Deus, por que está acontecendo isso? Quis desistir de Deus achando que a culpa foi de Deus. Não, eu sei que tudo que está acontecendo, que aconteceu na minha vida, a culpa foi minha. E tudo que vai acontecer, a culpa vai ser minha. De alguma forma, sim, de decisões que eu tomo, vai gerar coisas, né? Mas nunca mais quis desistir.
Pelo contrário, né, vi que às vezes a falha era minha, procurei mudar, procurei perseverar naquele erro que eu cometi, mudar e nunca mais cometer aquele erro e continuar, né, seguindo a minha caminhada, né, fazendo a vontade de Deus. E nisso, uma das coisas que eu sempre usei para me manter firme, igual eu falei, é mergulhar no reino, servir, fazer algo, né, de alguma maneira, né, servir as pessoas, servir o reino, entendeu? Isso foi algo que sempre me preencheu, porque tinha vezes que eu não queria às vezes ir para a igreja, eu estava triste, eu estava mal, mas eu falava, cara, Cristo fez algo por mim, eu preciso fazer algo por Ele. Então eu falava, cara, eu vou lá servir, eu vou lá cultuar, nem que eu vou arrastado ou amarrado, mas eu vou. Porque Cristo não tem nada a ver com as minhas crises, não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Porque o que Ele podia ter feito para mim, Ele já fez. Já se entregou naquela cruz, né? Levou todos os meus pecados, as minhas dores. Então isso já foi suficiente, isso é suficiente. Né? Assim, agora eu tenho que ir para as nossas Isso não está ligado à nossa salvação, mas você tem que fazer, porque eu vi uma frase na Bíblia que fala assim, você é salvo para ajudar outras pessoas. Jesus te salvou para isso, para você ajudar e dar a oportunidade de falar do Evangelho para outras pessoas. Porque o que você passou, talvez você encontre a pessoa que está passando pelo mesmo problema. Não, já passei por isso, é só você fazer isso e isso. Aí vem o seguinte, é da pessoa ouvir o direcionamento, ou não. Por isso que a palavra de Deus, você fala para a pessoa, hoje ela não entende. Talvez passe e fala, mas o Léo falou para mim isso há tantos anos, se eu tivesse escutado, hoje eu entendi e eu já tinha mudado de direção. Eu não sei comigo, foi o mesmo sistema. Eu tive que aprender o que é obediência. Eu nunca fui bom. É muito top, porque assim, eu lembro também que antes de conhecer Jesus, passei tantas coisas na vida e eu, tipo assim, eu me perguntava, né? Tipo assim, eu nem sabia que Deus me ouvia, se Ele me ouvia, eu não tinha noção nenhuma. Mas eu falava, Deus, o que eu fiz pra mim estar passando por isso? Cara, e aí, né, há alguns anos atrás, poucos anos, deve ter uma média de uns 3 a 4 anos, Deus fez eu entender. Claro que isso já estava explícito, mas fez eu entender de verdade para minha vida, né? Que trocando uma ideia com um tio meu que é cristão também, né? Ele falou coisas e eu fui ligando coisas que aconteceram na minha vida. De repente eu olhei e falei, cara, se tivesse acontecido isso, né? Uma coisa que tivesse acontecido, minha vida era para ser totalmente diferente. Era para praticamente eu não ter passado nem a metade da metade do que eu passei. Só que eu falei, pô, por que eu passei? Aí eu me lembrei, né? Naquela passagem na Bíblia daquele cego de nascença, né? E daí, né, ele tem um encontro com Jesus, Jesus cura ele, né? E aí ele nem conhecia Jesus, ele só ouviu falar, ele foi de encontro e aí ele foi curado. E aí as pessoas ficaram né, espantadas, mas como assim? O que aconteceu? Quem te curou? Eu não sei, eu sei que eu não vi e agora eu vejo, né? E de repente as pessoas começam a perguntar, mas como assim, né? Ele era cego por quê? Por causa do pecado do pai dele, da mãe dele, o que ele fez? E aí, né, claramente, né, Jesus fala, não foi nada disso. Isso foi necessário para que a glória de Deus se manifestasse. Então eu entendi que, tipo assim, eu não fiz nada, né? Claro que eu cometi erros sim nessa caminhada, mas assim, Deus permitiu tudo aquilo, né? Para que hoje eu pudesse ajudar pessoas com a minha vida, com o meu testemunho de coisas que eu passei, né? Esse é o propósito de Deus. Nada é para nos matar, mas sim com um propósito, né? Para nos fortalecer, para nos forjar e para a gente, né, conseguir alcançar outras pessoas, levar a transformação, levar uma esperança de vida para outras pessoas através do que Cristo fez em nós, né? E aí, tipo, ele faz isso, ele permite coisas, e até hoje, como cristãos, a gente vai passar por coisas e falar, cara, por quê? Mas não adianta você querer entender, você tem que apenas confiar, porque no tempo certo você vai entender. Aí você vai olhar para cara, eu passei isso e aquilo, mas hoje eu estou podendo ajudar pessoas, hoje eu estou podendo, né, levar uma esperança para as pessoas porque eu passei. E hoje eu estou aqui e eu posso direcionar, né, a pessoa. Através, né, da palavra de Deus, eu posso mostrar para essa pessoa que a vida dela também pode mudar, essa situação vai mudar. Situação da sua vida, né? Fala, não, eu passei por isso, só que eu fiz isso para fazer. Então, é igual a questão que você falou assim, a questão da obediência. Você era muito, não tinha direcionamento, mas tudo que você passou transformou em você hoje. Todo problema que você tem na vida, quanto mais rápido você aprender por que ele está passando, mais rápido você sai dele. Porque tudo é ensinamento. Todo problema que você tem ensinamento. São decisões que você vai ter que tomar. Tem decisões que você vai ter que tomar que vai ser dolorida. E a vida da gente é assim. Você vai ter que decidir, falar, não, vou ter que fazer isso. Você fala assim, às vezes é a hora de você dar aquela mudança na sua vida. Porque Deus permite, porque se você fosse um cara perfeito, Léo, ou eu fosse um cara perfeito, você começa a julgar. Você entra na questão do julgamento. Você já começa, às vezes, a achar algo suficiente, né? Eu entendo que exemplo de coisas, igual eu falei, se a minha vida tivesse sido diferente do que foi, quem sabe eu nem tivesse conhecido Jesus. Né? Minha vida ia ser muito boa, tipo assim, aos meus olhos.
nem ter a falta de nada, então quem sabe eu não sentiria a necessidade de ter depois, Jesus. né? Por mais que, assim, cara, a gente podemos ter a maior riqueza do mundo, mas existe um vazio, né? Existe uma parte dentro de nós que nada vai preencher, somente Jesus, somente a presença. Mas mesmo tem pessoas que têm coisas, elas sentem esse vazio, mas elas acham, não é nada. O meu dinheiro, o meu isso, o meu aquilo vai preencher, mas elas nunca vão ser preenchidas se elas não encontrarem Jesus. Verdadeiramente, né? Você vê muito testemunho de pessoas que estão voltando, mas de verdade mesmo, porque tem conversão que a pessoa fala, eu quero falar em batismo, mas não, tô falando da vida transformada. Eu estava vendo um vídeo que agora eles estão pagando jogadores para não comentar da sua festa. Isso, tá vendo? Verdade, estão pagando para quando for comer alguma coisa, você não professar sua fé. O Neymar ganha dinheiro. Hoje eu estava vendo um vídeo, 500 mil euros para ele não professar fé, para não dar problema com o Paris Saint-Germain, para você ver. Então nós estamos entrando num mundo que você não vai poder professar sua fé mais no esporte. No UFC também está chegando no mesmo sistema. Os caras estão falando, aí o dono do UFC falou assim, o segredo é o cara falar sobre a luta, não da fé dele. Eu falei, cara, qual o ponto que está chegando? Sério, como que você vai falar? Igual aquela parte lá que o pastor mostrou no culto, do vizinho que foi preso com 2 anos, que os pais foram pegos com a Bíblia. Então o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é Jesus. Em Coríntios 13, eu até anotei, faz dia que eu venho meditando sobre aquele aqui. O amor é bondoso, o amor não se ira, o amor é benigno. Lá tudo é Cristo, cara. Eu anotei. No lugar do amor você põe Cristo. Cristo é isso, Cristo é aquilo, Cristo é... Então, você pega o que ele fala e põe na sua vida. Demora a se irar, então você pega para você. Ele é bondoso, beleza. Ele não se compraz com a injustiça, beleza. Eu anotei no meu celular para fazer isso. Eu leio todo dia. Quando eu entendi que Deus foi cara, eu leio todo dia. Porque tudo aquilo ali é um exemplo que Deus te dá, Jesus te dá para você, como você tem que agir. Você é bondoso, você seja tardio em se irar. Cara, é amor, bicho. O amor é Jesus. Os caras estão idolatrando um amor diferente. O amor sentimento hoje. E o amor, na verdade, é Jesus. Que faça ele feliz, né? Que faça ele feliz. O amor não. Beleza, Jesus é amor. O cara tá no não, mas Jesus é amor. Não. Nós estamos entrando numa época do Evangelho que está adorando o sentimento amor e não conhecendo a pessoa amor que é Jesus Cristo. E esse que é o problema de hoje. E os jovens estão deixando. O que a gente tem que fazer? Você tem que direcionar as pessoas. Não é isso, a palavra não fala isso. O que nós temos que fazer? Aprofundar nos estudos. Eu sempre tinha uma coisa comigo. Eu vi as pessoas cheias da palavra, eu falei, mas como que esses caras conseguem fazer? Aí eu fui estudar o que os caras fazem. O Benihim, esses caras lá, todos olhando, os caras tinham tempo com Deus, cara. Era horas e horas orando, lendo a Bíblia de revelação. Eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Eu vou fazer isso. Na minha família, todos os meus irmãos teve um chamado e ninguém quis. Ninguém fez oração para Deus, eu quero. Não sei se foi uma oração louca, mas eu quero. O que eles não têm, eu quero. Eu vou pegar. Nem que não, a gente só vai ver se a gente realmente... De você, porque eu quero a profundeza. Então, fala bem, a profundeza é você ir num lugar tão profundo que você não vai enxergar nada, mas você vai ser guiado por alguma coisa. Você vai no profundo de Deus mesmo. Quando você chegar nesse patamar de você... Não que você não vai ter tristeza, não que você não vai pecar, mas é numa profundeza de confiança que nada mais te abala. Foi o que aconteceu com Jesus. Não te abalava. Paulo, eu tinha um quê com crente, bicho? O cara fez isso na vida, hoje virou crente. Fala que virou nada, rapaz. Não sei depois que fez um monte de coisa errada, agora diz que é crente. Eu fui ler a história de Paulo. Cara, aí eu me identifiquei ali. Aí eu falei, não, tem mudança. Então, se uma pessoa mudou de verdadeiramente, é vaso de honra. São vasos de honra. Eu acredito que vocês tenham chamado, vocês estão, não todos nós temos, mas tipo assim, para viver uma coisa particular de Deus, uma coisa que só Deus tem para você, porque cada um, Deus tem um propósito na vida de cada um, é só a gente pegar, a gente tem que estar disposto. O que está passando agora, nós estamos passando agora, que o pastor está mudando o direcionamento da igreja, é uma coisa, muitos não vão entender, mas é necessário, chegou no ponto necessário. Por isso que eu falei, o avanço sempre ele vai trazer mudanças. Né? A gente pega um exemplo assim, é igual a minha empresa, né? Eu comecei, né, eu sozinho, o Marcelo me ajudou, né? Aí eu tinha uma ferramentinha outra, eu fazia de repente eu precisei de mais um cara para trabalhar, de repente eu já precisei de certas ferramentas, de repente eu comecei a ter que ir mudando o meu padrão, mudando coisas que eu não era acostumado. Tive que começar a aprender coisas que eu não sabia. Coisas que eu olhava lá, não, mas isso é muito difícil, aquilo.
às vezes dava aquela resistência, mas né, a mudança ela é necessária. Isso E para a gente avançar, como né, a gente, graças a Deus, está num tempo abençoado né, na igreja, né, então assim, a mudança é necessária. E essa nova visão, esse novo tempo, cara, vai ser um novo tempo para a gente romper, para a gente crescer, avançar, né, viver né, a plenitude de Deus mesmo sobre as nossas vidas, na igreja, alcançar mesmo essa cidade, né, tudo aquilo que Cristo quer fazer através de nós nessa cidade. Ele está disposto, né? Eu acredito que ele está disposto. E é como o pastor fala, né, a gente está se sujeitando à missão. Né, alguns têm uns pensamentos diferentes um pouco do outro, sim, né, mas é nas nossas diferenças que a gente se completa, se submete à missão. Né, a gente olha, pô, a missão, a ideia que o nosso pastorzão está levando é algo de Deus, mano, que é o que? Conquistar a cidade para Jesus, alcançar pessoas, ganhar vidas, almas. Isso é de Deus, mano. Então, eu me sujeito a essa missão, esse é o desejo do meu coração também. Então, a gente vai avançar junto, não importa se ele está dando direção ou não. Pô, para chegar lá era só ir aqui, virar para a direita e subir. Mas ele fala, não, eu quero virar para a esquerda, subir e depois virar para a direita. Cara, a gente vai chegar. Então, é só a visão que é um pouco diferente, mas a missão é a mesma. O objetivo é o mesmo, né? Que é levar o evangelho e as boas novas, né, a quem precisa, né? Léo, deixa uma palavra para esse povo que está ouvindo nós agora, uma palavra de fé que você, tipo assim, se fosse você, falaria para você antes, no passado, antes de conhecer Cristo. Cara, uma palavra, meu Deus. Cara, eu não... Cara, várias palavras, né? Mas assim, igual eu falo, hoje também eu me identifico muito com a palavra de amor, né? O amor de Deus. Assim, igual eu falo, anteriormente você perguntou qual foi, às vezes, a minha dificuldade quando eu me converti. Cara, eu não tive, assim, aquela dificuldade, poxa, quero sair da igreja, tá difícil. Teve vezes, ó, porque eu falo por mim mesmo, que era acostumado, cara, todo final de semana, amanhecer, às vezes, na rua, em festa. Teve dias que eu fui pro culto de sábado, acabou o culto, eu voltei pra minha casa pra dormir. Você entendeu? Então, tipo assim, eu sou um cara que eu gosto de muvuca, eu gosto de bagunça, eu gosto de estar no meio de gente. Então, às vezes essa era uma dificuldade, sabe? Só que o amor de Deus era muito maior para minha vida, era muito mais suficiente. Então é uma palavra, né, muito conhecida, João 3,16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, parece ser banal, né? Nós às vezes tornamos comum aquilo que já é santo, aquilo que é extraordinário. E assim, essa palavra foi extraordinária sobre a minha vida, porque quando Jesus veio de encontro, me proporcionando uma nova vida, uma nova história, eu abracei com força, igual eu estou dizendo. Isso que fez a diferença na minha vida. Eu não olhei para trás, eu não olhei, né, durante a caminhada, né, que eu cheguei até aqui, porque as pessoas falaram, deixaram de falar de mim, ou que elas pensavam, deixaram de pensar de mim. Mas eu olhei para o amor de Cristo, né? Isso me fez continuar, isso me faz continuar todos os dias, né? Porque eu não estou na igreja por causa da minha esposa, dos meus filhos, por causa da minha mãe, que o pastor quer que eu esteja, mas eu estou porque eu reconheço o amor de Deus pela vida, eu reconheço a misericórdia dele, eu reconheço o que ele fez por mim. E eu reconheço que eu tenho que fazer algo por isso, eu preciso retribuir. Né? Igual naquela parábola da pérola de grande valor, né? Fala que o cara conhece aquela pérola, ele vende tudo, e tudo que ele vende é simplesmente nada. E eu vejo isso, né? Para a minha vida hoje, eu vejo para as nossas vidas. A gente podemos fazer o que nós quisermos, né? Mas nada vai ser comparado ao que Cristo já fez por nós. O amor deles, né? Ter amado verdadeiramente, entregando a sua própria vida por amor a nós. Né? Esse é o verdadeiro amor. O amor que nós devemos nos sacrificar pelo outro. Então, assim, a gente devemos amar mais as pessoas hoje, né? Realmente, verdadeiramente, né? Entregando o verdadeiro amor. Não um amor interesseiro porque elas podem nos dar algo, né? Porque elas têm algo a nos oferecer. Mas olhando com um olhar de misericórdia mesmo, de compaixão com as pessoas. Com o mesmo olhar que um dia Cristo olhou para nós quando a gente estava todo arrebentado, zoado no mundo, quando ninguém mais olhava, quando ninguém mais acreditava, e ele olhava, filho, eu acredito em você, filho, eu tenho um plano na sua vida, né? Então o que fez a diferença na minha vida e faz até hoje é o amor de Deus, é esse amor que me alcançou, que me impactou verdadeiramente, de tal forma que isso mudou a minha vida e não fez eu olhar e não vai me fazer olhar para trás nunca mais. Isso eu falo com toda a convicção. Eu nunca mais vou olhar para trás. Eu nunca mais quero uma vida sem Jesus, porque esse amor me preencheu de uma forma, cara. E eu tenho aprendido a cada dia mais. Claro que eu tenho falhas, eu tenho muito a caminhar e aprender. Mas o amor de Deus, né,
esse amor de João 3,16, né, alcançou a minha vida e me preencheu verdadeiramente, que mudou a minha vida. E quando nós entendemos verdadeiramente o amor de Cristo, o amor dele pelas nossas vidas, o que ele fez, o que ele foi capaz de fazer e o que ele é capaz de fazer por nós, mano, acaba tudo, entendeu? Aí a gente aprende, né, a não se preocupar com as coisas, com as lutas, com as guerras que tem e vão ter sempre. Jesus falou que no mundo a gente teríamos aflição. Ele falou pra gente ter bom ânimo, porque ele já venceu o mundo, né? Então a gente também vai vencer tudo isso. Isso não é nada comparado à glória que há de ser revelada para cada um de nós, que é a eternidade vivendo com ele. Glória a Deus, amém. Amém. Ó, todo mundo que vem aqui eu peço para orar. Faça uma oração para nós aqui, antes de terminar o vídeo, tá? As pessoas abençoar. Ó, quero que você que está assistindo esse vídeo, não desista da sua vida. Talvez todo problema que você está passando, você tem dificuldade, busque em Deus, igual o Léo falou. Deus já deu o seu único filho por amor a mim, a você. Você acha que não tem mais jeito, mas tem sim. A vida são cheios de altos e baixos, tem suas dificuldades, mas no momento que você crê que Cristo é o seu foco, você passa por tudo tranquilo. Eu penso assim, hoje você está com problema, mas vai no hospital, aí você vê o que é problema de verdade. Uma mãe talvez orando do lado da cama de um filho com câncer, de um pai que perdeu o filho, de um filho que perdeu os pais. Então, seja grato. Bora por nós. Isso aí, como o Marcelão falou, se há vida, ainda há esperança. Né? Pode ter certeza que há esperança para a sua vida. Mesmo que, cara, é igual eu falo, na minha vida não via mais esperança, não via aquela luz no final do túnel, cara, não tinha. E existia sim essa esperança, que é Jesus. Basta a gente realmente abrir os nossos olhos, né? Olhar para frente e ter um cara que nos ama incondicionalmente, de braço aberto, nos esperando para nos abraçar, né? E mudar toda a nossa vida, todo o nosso coração, tudo aquilo que pode, que nos, vamos dizer, que deixa, impede da gente caminhar, da gente viver, da gente sonhar, tá nos esperando de braço aberto, né? Então, foi uma alegria poder estar aqui nesse momento, né? Poder compartilhar um pouco, né, do que Deus fez na minha vida, na minha família, né? Agradeço pelo convite, Marcelo. Possa ter, quem sabe, outras oportunidades, a gente compartilhar mais coisas. Se Deus mas quiser, é uma alegria mesmo. Vou montar um podcast, nós vamos ter um bate-papo mais tempo, assim, com o que traz você, traz o professor, traz um bate-papo assim, de risada, pra gente tá levando, porque o intuito é levar a palavra de Deus. Somente isso. Esse é o intuito de Deus, porque assim, como o Marcelo, como eu, a gente éramos pessoas improváveis, né? A gente não tinha mais jeito. E Cristo nos alcançou e olha na onde a gente estamos hoje, né? Podendo compartilhar algo da parte de Deus para as suas vidas, né? Mesmo que uma pessoa seja alcançada. A palavra também fala que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então, assim, uma pessoa que seja alcançada já foi o suficiente, porque Cristo, né, faz em nós para depois fazer através de nós. Então, Deus, né, tem algo para a sua vida. Ele quer te fazer uma referência, Deus quer te fazer, né, uma inspiração para outras vidas. Deus quer usar a sua vida para que outras vidas sejam alcançadas. Amém? Então, Deus abençoe cada um de vocês e vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esse momento, né, de comunhão que podemos, né, compartilhar um pouco da sua palavra, falamos sobre a sua palavra, que tivemos a oportunidade de compartilhar essa palavra para que pessoas, né, possam ser alcançadas, Pai. Nós te agradecemos por essa honra, por esse privilégio. Nós te agradecemos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. E que de alguma forma essas palavras que nós falamos aqui, tudo que foi falado, possa alcançar, Pai, capturar o coração de alguma pessoa, Pai. Que de alguma forma possa ajudar alguma vida, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu amor e que o seu amor possa alcançar, Pai, aqueles que necessitam ser alcançados pelo Senhor, que precisam de uma mudança de vida, de uma transformação, que não já vem esperança para as suas vidas, mas que elas possam ser alcançadas pela verdadeira esperança que é Jesus, que é o único caminho, a verdade e a verdadeira vida, Pai. E somente no Senhor nós temos vida e encontramos vida, Pai. E em nome de Jesus, eu oro, Pai, e agradeço pela vida do Marcelo, a casa dele, a família dele, que o Senhor possa abençoar cada dia mais a casa dele, a família dele e esse projeto extraordinário, Pai. Que muitas e muitas vidas possam ser alcançadas, Pai. Em nome de Jesus, que nós agradecemos e bendizemos teu santo nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Eu quero agradecer ao pastor Léo que veio aqui.
Quero que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Sempre vou estar trazendo vídeo aqui para edificar a sua vida. Pastor, obrigado. Deus, estamos juntos. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo. É nóis. Foi difícil, mas conseguimos. Eita, é nóis. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, não desista da sua vida. Jesus é o caminho. Que você possa transformar a sua vida e através desse programa, você transformar a vida de outra pessoa. Entenda que todas as dificuldades que Deus te dá é para você crescer em sabedoria e ajudar outra pessoa. Amém. Eu vou dar uma palavra para você. Ame o que Deus amou. Deus amou pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo vídeo.